Bora lá, sem muita enrolação, para o que você precisa saber para aprender raciocínio lógico mais rápido, sem enrolação. Bora lá. Então, trouxe aqui para você uma explicação rápida de raciocínio lógico para você que é muito ruim no raciocínio lógico, tá? RLM para trevas, para você que é um monstro celestial. Beleza? O primeiro assunto que eu vou trazer para vocês aqui é a respeito do conceito de proposições, que a galera não sabe o que é uma proposição, né? É tudo aquilo que eu posso afirmar como sendo verdadeiro ou falso. Tudo aquilo que eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso é uma proposição. Consequentemente, tá? Tudo aquilo que eu consigo afirmar em verdadeiro ou falso é uma proposição. Consequentemente, aquilo que eu não consigo falar se é verdadeiro ou falso não é proposição, tá? Então aqui, ó, a sentença abaixo que não é um exemplo de proposição, ou seja, a gente não tem proposição aí. Presta atenção só numa coisinha que eu queria falar para você aqui, ó. Vem comigo aqui que eu tenho tanta coisa para te contar. Olha só. Agora que você já sabe o que é proposição, tudo aquilo que eu posso falar em verdadeiro ou falso, você precisa saber o que não é proposição. Que nós temos 4 pontos aqui que não são proposições. Não é proposição. Não é proposição, tá? Por exemplo, frases exclamativas. Beleza? Do tipo, que dia lindo. Aí vem aqui, ó, exclamativo no final. Frases interrogativas. Beleza? Que a gente tem aqui, por exemplo, que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí tem a perguntinha, né? Isso não é classificado como proposição. E temos também aquilo que nós chamamos de ordem. Todo tipo de ordem. Exemplo, feche a porta. Venha até aqui. Geralmente no imperativo. Todo tipo de ordem não é proposição. Beleza? E a 4, que é a clássica, que é as chamadas sentenças abertas. Beleza? As chamadas sentenças abertas. O que é isso? É tudo aquilo que eu não consigo definir de quem que eu estou falando. Quer ver uma coisa? Ela veio aqui hoje. Aí eu te pergunto, ela veio aqui hoje? Ela quem? Não está definido, eu não sei de quem eu estou falando. Diferente, por exemplo, de uma proposição que é o seguinte. João veio aqui hoje. Quem veio aqui hoje? João, eu sei de quem eu estou falando. Então é uma proposição. Para você matar as questões de raciocínio lógico da parte inicial, que é proposições, tu só precisa saber. Proposição é tudo aquilo que eu consigo afirmar como verdadeiro ou falso. Quer ver uma coisa? Mais uma coisinha, ó. 2 mais 3. Eu estou falando que é 5. Verdade, 2 mais 3 é 5. Isso é uma proposição, porque eu posso afirmar como verdadeiro. Agora, olha só. 20 mais 2, vou falar que é 1.200. Estou falando que o resultado de 20 mais 2 dá 1.200. Isso é falso. Se eu posso afirmar como falso, também é uma proposição. A proposição é tudo aquilo que eu posso falar como verdadeiro ou falso. Agora, isso aqui não é proposição. Frases exclamativas, interrogativas, ordem e sentenças abertas. Agora vamos para a questão. Presta atenção, ó. Paris é a capital da França. O que é a capital da França? Paris. Eu sei de quem eu estou falando. Então, é proposição. 5 é um número primo. O que é um número primo? 5, eu sei de que eu estou falando. Então, é proposição. A lua é uma estrela. O que é uma estrela? A lua, eu sei de quem eu estou falando. É proposição. Agora, feche a porta do carro. Isso aqui é uma ordem, tá? Ordem não é proposição. A questão é, a sentença abaixo que não é um exemplo de proposição, de fato é a nossa D de jeans. Beleza, meu papai?
Vamos fazer aí de helicóptero aqui, ó. 2 mais 2 igual a 4. Isso aqui é verdadeiro. Se eu posso afirmar como verdadeiro ou falso, é proposição, tá bom? Então, gabarito D na primeira aí. Vamos para a segunda, vamos ver se vocês estão aprendendo. Ronaldo, vem até aqui. Ordem. Ordem é o quê? Não é proposição. Que tarde agradável. Frase exclamativa. Não é proposição. Sim. Sim o quê? Isso aqui é uma sentença aberta, né? Sim o quê? Sentença aberta também não é proposição. Não é proposição. Vamos ver o que a questão quer, né? Das frases a seguir, a única que apresenta uma proposição. O que que é? Olha a D de jeans, ó. Maria preparou os documentos. Quem que preparou os documentos? Maria. Eu sei de quem eu estou falando, então é proposição. Quando eu sei de quem eu estou falando, é proposição. Quando eu não sei de quem eu estou falando, não é proposição. Olha aí, onde estão os documentos? Frase interrogativa. Não é proposição, sentença aberta, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, 5 mais 4 igual a 8. Isso aqui é falso, não é? Se eu consigo determinar como falso ou verdadeiro, eu posso classificar como proposição. Lembra disso, sentença fechada, tá? Sentença fechada é sempre proposição. Sentença aberta, ou seja, não sei de quem eu estou falando, não é proposição. Beleza? Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Ou seja, não é proposição, eu não sei do que eu estou falando, tá? O jogo foi bom. Que jogo? Jogo de basquete? De rugby? Jogo de dominó? Não sei de quem eu estou falando, então esse é o nosso gabarito, que é uma sentença aberta que a gente quer. C de Selva. Pelé é considerado o rei do futebol. Quem que é considerado o rei do futebol? Pelé. Eu sei de quem eu estou falando. É proposição. Hoje o dia está ensolarado. Quando que o dia está ensolarado? Hoje. Então é proposição. Como aqui seria uma proposição, uma sentença fechada? Aberta, por exemplo. Se eu falasse assim, ó, o dia está ensolarado, seria uma sentença aberta. Por quê? Que dia que está ensolarado? Hoje, amanhã, semana que vem, semana passada, ano passado? Eu preciso saber de quando eu estou falando. Precisa estar definido para ser proposição. No caso aí da D, hoje o dia está ensolarado. Está falando de hoje, está definido. E outra coisa, para finalizar proposições, toda vez que você pegar uma questão desse tipo aqui, não é para você resolver a questão matematicamente no raciocínio lógico, tá? Não é para você fazer equações, passar x para um lado, número para o outro. Já vou te dar uma dica. Toda vez que ele delimitar o valor de x, ó, ele falou assim, ó, para x igual a 8. Toda vez que ele determinar o valor de x, automaticamente, dando verdadeiro ou falso, eu já sei que é proposição. Agora, quando ele jogar lá na alternativa, x mais 3 igual a 20, só isso. Isso daqui é uma sentença aberta, sabe por quê? Qual que é o valor de x? Se não deu o valor de x, não é proposição. Quando der o valor de x, é proposição. Beleza? Gabarito B nessa daí que a gente quer sentença aberta. Agora a gente vai falar sobre a nega do cientão. Vem aqui no quadro comigo que eu vou te explicar a nega do cientão. Tu vai lembrar aqui agora do Garrincha, meu papai. Você que é trevoso, você vai lembrar do Mané Garrincha, tá? A gente tinha a Elza Soares. A Elza Soares casou com Garrincha, tá? A Elza Soares, ela casou com Garrincha. Beleza? Garrincha tinha um apelido, né? Mané. Beleza? Segura esse mané aqui por enquanto. Só que a Elza Soares é uma mulher negra, tá? Negra, que vamos chamar de nega. Beleza? E o Garrincha, ele morreu com 50 anos. Vamos chamar aqui de 50. Vamos ver o que a gente dá para trabalhar com isso. Sabe quando que a gente vai utilizar o mané? Sabe quando que a gente vai utilizar o mané? Na nega do cinquentão. Ou seja, na nega do cientão. A gente vai utilizar o mané. Como assim na nega do cientão, professor? Se liga nessa frase. Se Harrison, que sou eu, né? É professor, então ele é
Vou botar um mané para cá. Então, ele é inteligente. Vamos supor que a questão peça para você negar esta função se então, ou seja, se então, cinquentão. Nega do cinquentão. Se ela pediu para você negar isso daqui, ela vai te dar essa frase e vai falar assim, qual é a negação dessa frase aqui? Você vai lembrar do seguinte, ó, a nega do cinquentão ou a nega do cientão é o mané, que é o Garrincha. Como assim, mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Tu vai lembrar de manter a primeira, que é Harrison é professor. E nega a segunda. Ele é inteligente? Ele não é inteligente. Beleza? Mantém a primeira e nega a segunda. Para ficar mais nutritivo, tu vai lembrar disso aqui. Ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Mané. Toda vez que você vai utilizar mané na negação de quem do si, então. Ou seja, na nega do cinquentão. E de fato, Elza Soares era negra e de fato, Garrincha morreu com 50 anos e o apelido dele era Mané. Beleza? Show? Vamos fazer umas questões agora para dar uma fixada no conteúdo. Vem comigo. Vamos lá. Olha aí, meu papai. Olha o que a questão vai falar, que é a negação do se então. Aqui, ó, do se então. Se que é a negação do se então, automaticamente eu vou manter a primeira e negar a segunda. Vamos manter a primeira. Eu já sei que eu estudo atentamente. Vamos nas alternativas em que está falando estuda atentamente. Tchau, 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 tchau. Jedi. Essa aqui morreu, né? Deixa eu ver. Essa daqui morreu também. E essa daqui morreu também. Estuda atentamente. E eu preciso de um conectivo E. A única opção que tem um conectivo E, ó, essa aqui é o, tá errado, tá? Eu preciso desse aqui. Eu estudo atentamente e vou negar a segunda. Serei nomeado em concurso? Não serei nomeado em concurso. Terei a nossa alternativa B aí. Beleza? Mantém a primeira e nega a segunda. E sempre jogando com as alternativas, tá? Negação do se, então, lembrou de manter a primeira e nega a segunda, que é a nega do cinquentão ou a nega do cientão. Mané, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos manter a primeira. João estuda em Vacaria. João estuda em Vacaria. Tem que aparecer isso. Então, ó. Zão, 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 zão. Fico entre D de jeans e E de helicóptero. E eu vou precisar do conectivo E. A única que tem a opção aqui, ó, é a D de jeans. Então, essa eu já elimino. Para confirmar, a segunda tem que estar negada. João não usa o transporte público? Ele usa o transporte público. Tá aqui, ó. Nega, tá? Quando eu nego, não vira. Se eu não faço uma coisa, quando eu nego, eu faço. Então, D de jeans, beleza? Show, 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 show. Agora vem comigo que eu vou falar para você. Aqui é só o remédio contra o raciocínio lógico, tá? Para você utilizar nas questões aí. Agora que você já aprendeu a nega do cientão, eu vou te passar uma outra função, que é a equivalência do cientão. Tá? A gente tem duas frases, mas eu vou te passar só uma por enquanto, tá? Se liga nisso aqui, ó. Se Harrison é inteligente, então Maria é alta. Vou te passar uma frase nada a ver, porque geralmente nas questões vem assim, né? Os negócios nada a ver. É raciocínio, quase que eu falo matemática. Raciocínio lógico para quem é muito ruim, para quem é trevoso, é para você mesmo. É o remédio para curar a tua trevosidade, tá bom? Vamos lá. Quando ela te dá a função se então, a questão pode pedir duas coisas, tá? Ou a nega, que foi que a gente fez anteriormente, só que essa aqui a gente já resolveu, beleza? Ou ela pode passar a equi. O que é equi? Equivalência. Em outras palavras, equivalência, gente, é
de que maneira eu posso escrever essa mesma frase de maneira similar? Ou seja, de maneira igual, equivalente. A questão te dá a seguinte, monstrinho, eu vou te dar essa frase aí, acha nas alternativas uma opção que tem o mesmo valor dessa daí, ou seja, escrito de maneira diferente, mas que tem o mesmo sentido. Aí tu vai lembrar dessa primeira aqui, ó. Você vai lembrar de negar as duas e inverter. Como que a gente vai fazer isso? Vamos chamar essa primeira ação aqui, ó, de H. H de Harrison. É a característica do Harrison. É inteligente. Para ajudar, vamos fazer o seguinte, ó. Maria é alta aqui, ó. Vamos chamar de M. Maria é alta, essa ação aqui de Maria, tá? Como que a gente faz para escrever uma frase equivalente a essa? Essa daqui significa, lendo, né? Logicamente fica H, então é uma setinha, né? Então M. Tá bom? H, então M. Vamos botar um M assim, vermelhinho, só para você identificar, tá? Esse então aqui é essa setinha. Isso aqui significa, se Harrison é inteligente, então Maria é alta. Uma frase equivalente a essa, a gente vai fazer o seguinte, inverte todo mundo, vai ficar assim, ó, M, então H, e você vai lembrar de negar, inverter e negar. Neguei, neguei. Beleza? Então, automaticamente, para você escrever esse conjunto aí, vai ficar assim, ó. Se Maria não é alta, então Harrison não é inteligente. Beleza? Esse tiozinho aqui significa negar aquela ação. Qual que é a ação? Harrison é inteligente. Qual que é a outra ação? Maria é alta. Como eu quero escrever uma frase equivalente a essa, vai ficar o seguinte, ó. Se Maria não é, Por que eu tenho que colocar o não é? Por causa desse tio aqui. Se Maria não é alta, eu preciso colocar um então, por causa dessa seta. Então, agora, característica negativa de Harrison. Harrison não é inteligente. Harrison não é inteligente. Pronto. Esta frase aqui é a mesma dessa e vice-versa, tá? Só que escrita de maneira diferente. Desculpa aí que ficou meio torto, mas enfim. Não tem como ser perfeito, né? Tá aí, ó, quem quiser anotar. Agora vem comigo, meu papai. Vamos resolver questões aqui pra gente ver como é que esse troço aparece. Agora eu vou te ensinar um macetão. Só que aí ficou faltando só uma coisinha. Vem comigo aqui. Só uma coisinha. Eu vou explicar pra você nesse cantinho seleto aqui, ó. Toda vez que aparecer um ou, um e, a negativa dele, toda vez que eu quiser negar o e, vai virar um ou. Toda vez que eu negar o ou, vai virar um e. Beleza? Toda vez que eu negar o e, ele vira ou. Toda vez que eu negar o ou, ele vira e. E vice-versa, tá? É só a gente trocar. Então vem comigo aqui, vamos fazer questões. A alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à sentença se a internet não funcionou, então não vou trabalhar e vou ao cinema. Vamos lá. Se a internet não funcionou, característica negativa da internet, a internet não funcionou. Então, não vou trabalhar, não ter, e vou ao cinema. Cinema, então, vou colocar C. C positivo, né? Porque eu vou ao cinema. Agora, gente, eu quero escrever uma frase equivalente a essa. Lembra que é só inverter todo mundo e negar? Então, eu vou fazer isso. Vai ficar assim, ó. O negativo T vai ficar positivo T. Neguei o E, virou o. O Czinho positivo vai negar, vai virar não C. Então, agora esse camaradinho aqui, ó, não I vai virar I. Agora é só a gente buscar a alternativa em que está falando o seguinte, ó. Característica positiva de trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar. Eu quero um ou também, ó. Eu vou trabalhar, se vou trabalhar, ou não vou ao cinema, então a internet funcionou. Você vai perceber que dá exatamente aqui gabarito A. Tá bom? Bem nessa sequência aí. Se vou trabalhar ou não vou ao cinema, então a internet funcionou. Beleza? Vamos fazendo as questões.
Você volta quando quiser aí. De novo, equivalência do se então. Rafael é meigo e Beatriz é pontual. Então, João não é alto, não J, ou Ana é leal. Inverte todo mundo e nega. Inverte todo mundo e nega. Vai ficar assim, ó. J e não há. Então, você percebe que ficou J porque eu neguei esse camarada. Você percebe que ficou E porque eu neguei esse. Você percebe que ficou não há porque eu neguei esse. Agora eu vou negar esse cara aqui, ó, vai virar não R. Vou negar o E, vai virar o OU. Vou negar o B, vai virar o não B. Belezita? Show de bola? Então vamos lá. Agora é só buscar a frase em que eu tenho comparativos entre João e Ana com o E no meio, tá? Você já percebe que a A e a B, ó, tchau, porque tem OU. Já era. Você pode ir lá depois do então, que é a setinha, e pode verificar comparativo OU entre esse camaradinho aqui, o Rafael e a Beatriz, tá? A gente pode procurar isso daí. Rafael ou Beatriz, ó. Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Aqui, ó, nós temos C de selva. Se Ana não é leal e João é alto, então Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Temos C de selva aí. Tá sempre na sequência ali que a gente achar por último aqui, ó. Depois que a gente fizer a troca. Beleza? Então, vimos negação do se então e vimos equivalência do se então. Show de bola? Agora a gente vai ver um conteúdo seleto que eu também vou trazer no quadro para você aqui, tá? Para curar a sua trevosidade no raciocínio lógico. Só que depois tu tem que pegar várias questões desse tipo e resolver para tu ficar forte, tá bom? Agora, meu papai, o melhor eu deixei para o final, né? Presta atenção. Aqui a gente vai fazer um papá seleto que você vai lembrar o seguinte. Na função se então, a gente tem o seguinte, ó. P, então Q. Que é o geralmente a gente vê aí nos livros de raciocínio lógico, né? Na questão anterior lá eu fiz H, então M, lembra? Se here, se bababá, então M. Lembra disso? Eu posso utilizar do jeito que eu quiser. Mas vamos utilizar essa daqui. P, então Q. Eu queria te explicar o seguinte. No se então. No se então, que é essa função aqui. Nesse conteúdo que eu estou passando para você aqui, do estilo dessas questões, tá? Beleza? De implicações lógicas. Tudo que acontece deste lado vai acontecer deste lado. Exemplo, vamos supor que eu quero negar esse lado aqui, ó. Vou negar. Automaticamente no se então eu vou ter que negar aqui também. Tudo que acontece desse lado eu faço desse. Se aqui eu deixo positivo, automaticamente aqui eu vou deixar positivo também. Beleza? Só que a gente vai fixar sempre o seguinte. Na verdade absoluta. O que seria a verdade absoluta? É a última afirmação que eles nos deu na questão. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. E vamos montando. Olha aqui, ó. Se Gisele não é persistente, ó, Gisele não é persistente. E José é ousado? José é ousado. Toda vez que tem um não, eu coloco um tio. Toda vez que não tem um não, eu só coloco a letra inicial. Então, toda vez que fala então, eu coloco a seta. Tiago é trapaceiro. Característica positiva de Tiago, Tiago é trapaceiro. Aí vamos para a próxima. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz não é bonita. Não B. Agora, olha o que a questão vai afirmar. Sabe-se que Beatriz é bonita. Pô, peraí. Beatriz é bonita. A questão afirmou. Sabe-se que Beatriz é bonita, tá? Então, olha só. Isso aqui é uma é a verdade absoluta. Eu tenho que me pautar nisso daqui. Então, eu vou até o final afirmando, tá? Confirmando o que a questão me falou. Sabe-se que Beatriz é bonita. A questão afirmou no final, beleza? Agora, tu vai lembrar o seguinte. Tudo que eu faço do lado direito, eu também tenho que fazer do lado esquerdo. Olha só. Aqui está falando que Beatriz não é bonita, mas eu já sei que ela é. Então, o que eu tenho que fazer? Nega desse lado. Só que no se então.
Se tu nega de um lado, automaticamente tu vai ter que negar do outro. Logo eu descubro que Tiago não é trapaceiro. E aqui a gente tem outra verdade absoluta. Simples assim. Eu já sei que o Tiago não é trapaceiro, mas aqui ele está falando que ele é trapaceiro. E isso está errado, porque eu já descobri que ele não é trapaceiro. Então eu tenho que negar aqui. Só que no sim, então, tudo que eu faço de um lado, automaticamente eu faço do outro. Então eu vou ter que negar todo esse conjunto aqui também. E vai ficar assim, ó. Não G vai ficar G, o Ezinho vai virar OU e o J vai virar não J. Neguei todo mundo. Agora é só buscar a alternativa em que está falando isso daí. Gisele é persistente ou José não é usado. Gabarito E. Zão. Gisele não é persistente. Gisele é persistente, perdão, característica positiva, ou, tá aqui o ou, característica negativa de José, José não é usado. Beleza? E vamos fazendo mais questões aí pra galera fixar. Olha aí, ó. Se Rafael é alto e Antônio não é pessimista, então Joana é produtiva. Se Joana é produtiva, então Marta é trabalhadora. Eu sempre utilizo a inicial do nome, eu não preciso falar da ação, tá? Eu só utilizo a inicial do nome. Olha o que vai afirmar no final. Sabes que Marta não é trabalhadora. Afirmou aqui que ela não é trabalhadora, pessoal. Essa aqui é a verdade absoluta. Mas quando a gente vem aqui em cima, olha o que acontece. Tá falando que ela é trabalhadora. Eu tenho que negar isso. Só que no sim, então, o que eu faço de um lado, automaticamente eu faço do outro. Se eu neguei Maria, eu tenho que negar aqui também. Foi o que aconteceu. Então aqui eu tenho outra verdade absoluta. Tá aqui, ó. Outra verdade absoluta, beleza? Então, eu já sei que, por exemplo, a Joana não é produtiva. Aqui está falando que ela é. Eu tenho que negar isso também. Só que no sim, então, o que eu faço de um lado, automaticamente eu tenho que fazer do outro. Então, vou negar aquele conjunto ali todo. Característica negativa de R. O Ezinho negado vira OU. Característica... Aqui eu vou negar o não A, vai virar A. Agora é só buscar a alternativa em que eu tenho exatamente essa sequência aqui, ó. Rafael não é alto ou Antônio é pessimista. Gabarito B de abençoado. Morreu. Mais uma. A última para finalizar agora desse estilo. Um crime acontece numa cidade. Sabes que João ou Zé, vou chamar José de Zé, tá? Investigar o crime. Então, a investigação é demorada. Vou chamar a investigação demorada de D, tá bom? Se Luciano investiga o crime, então a investigação não é demorada. Ora, a investigação não é demorada. A questão afirmou que a investigação não é demorada. Então eu vou colocar isso aqui como verdade absoluta. Aqui já está mantendo o que eu achei. Então, no sim, então, o que eu faço de um lado, automaticamente eu faço do outro. Então, aqui eu vou manter, porque eu não precisei negar. Então, se eu não nego de um lado, automaticamente eu não nego do outro. Logo, eu descubro que, em relação a Luciana, ela de fato investigou o crime. Tá? Olha aqui o que está falando, que a investigação é demorada. Só que a gente já descobriu que a investigação não é demorada. Então, eu vou ter que anular isso aqui, eu vou ter que negar. Se eu nego de um lado, automaticamente eu vou negar esse candango todo aqui, ó. Então, o que é que eu vou ter? Negação de JO, não JO. Negação do OU vai virar UE. E negação de Zé vai virar não Zé, tá? De fato, a Luciana investigou o crime. Você poderia até ficar aqui na opção A. Só que, gente, essas questões, elas sempre te levam para esse final aqui, ó. É a resposta mais correta, é essa daqui. É só buscar onde está falando que João e José não investigaram o crime. João e José não investigaram o crime, tá bom? Opção D de jeans aqui, meu papai. Marcou e correu pro abraço, salvando vidas. O remédio para os trevas no raciocínio lógico. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você quer ficar por dentro de mais bisuzinho, tem um papazinho seleto aqui, ó, que aqui você aprende a marcar o X no local correto, meu papai. Beleza? Então, ó, você pode seguir também o papai pelas redes sociais aqui, ó, tá no início aqui, ó. Aqui, ó.
Professor Harrison Davi no Instagram, tô sempre postando dica lá. Beleza? Valeu, pessoal. Te amo junto. Te amo junto. E até a próxima. E acredita. Tchau, tchau. Valeu! Cadê? Finaliza a aula, pô. Finaliza. Como é que aperta? Isso. Tchau. Deu. Foi.